Saúdo a igreja com graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas irmãs, vamos abrir nossa Bíblia hoje no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 29. Amém? Todos acharam? Amém. Capítulo 25, versículo 29. Amém. Davi já achou. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção nesse texto. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. Amém? Versículo 29. Capítulo 25, versículo 29. Eu vou ler outra vez, tá certo? Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós rogamos a Ti que o Senhor venha sobre nós, ministrando a Sua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. O versículo que nós lemos é um versículo que está inserido num contexto bem maior, e eu queria estimular a igreja a ler todo o capítulo 25, aliás, todo o capítulo 25, e é um capítulo que fala do encontro de Davi com Abigail. Abigail, esposa de Nabal, um homem próspero da região do Carmelo. E Davi, ele envia alguns homens do seu grupo para que fosse até Nabal. Nabal tosqueava as suas ovelhas. E que esses homens pedissem a Nabal uma ajuda, um donativo, enfim, que eles pudessem ajudar, que Nabal pudesse ajudar Davi naquela sua necessidade. O texto nos conta que Nabal era um homem maligno, era um homem duro de trato, ou seja, era uma pessoa intratável, era uma pessoa difícil. E mesmo Davi e seus homens, tendo sido benignos com os homens de Nabal, ele não quis saber. E mandou dizer que não ia fazer nada, que não ia ajudar. Quem era o filho de Jessé para que ele o acudisse naquela situação? Davi fica muito zangado e resolve com seus homens destruir toda a descendência de Nabal. Diz que não sobraria um só homem do sexo masculino naquela família, porque Nabal tinha pago o bem com o mal. Só que um dos tosqueadores vai contar a Abigail, esposa de Nabal, aquilo que ele havia feito. Ou seja, ele tinha se recusado a ajudar Davi com seus homens. Davi fugia da perseguição de Saul. Os homens estavam famintos, precisavam de suprimento. Aquele homem tão próspero não quis ajudar.
E o tosqueador, quando vai ter com Abigail, ele conta a ela que os homens de Davi tinham sido extremamente benignos com os tosqueadores de Nabal, e conta a ela aquilo que Nabal tinha feito. O que é que Abigail faz? Sem que o marido soubesse, ela resolve apaziguar a situação. E ela prepara um mantimento, ela prepara uns víveres, ela prepara um farmel grande, com grande quantidade de alimentos, com uvas passas, com cabritos que ela mandou preparar, enfim, trigo tostado, e faz com que aquele tosqueador que veio trazer a notícia, ele vá na frente dela e ela o seguir de perto, até que chega o momento em que ela se curva diante de Davi e pede perdão pelo seu marido e traz para ele aquilo que ele precisava. E ele fica muito impressionado com a postura daquela mulher, com a forma como ela age, a forma prudente e equilibrada com que ela age. Ela evitou que houvesse uma mortandade, uma carnificina muito grande. E então é quando, no encontro face a face com Davi, ela se prostra e diz as palavras do versículo 29, palavras que eu creio reveladas pelo Senhor ao coração daquela mulher, tá certo? E aí é quando ela diz: se alguém se levantar para te perseguir e para buscar a tua vida, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos ele a arrojará para longe, como se a atirasse da cavidade de uma funda. Então a ideia central aqui, eu não quero ministrar sobre todo o texto é muito rico, mas eu não quero ministrar sobre todo o texto, tem muitas coisas nesse texto para ser exploradas, mas eu queria que nós nos ativéssemos apenas a ideia central do próprio versículo, que é: alguém que pertence ao Senhor é protegido por Ele. Isso no passado e isso nos nossos dias. Amém? Amém. Queria também que nós parássemos um pouco para analisar aquilo que tem acontecido nos nossos dias. Há pouco nós conversávamos com uma de nossas irmãs, falando a respeito de tudo que tem acontecido no cenário cristão dos nossos dias. Não em termos de Brasil apenas, mas em termos de mundo. Há um liberalismo muito grande à nossa volta, e cada dia que passa fica mais difícil saber quem é de Deus e quem não é, mesmo no meio daqueles que exteriormente têm uma aparência de piedade. Como tem ficado difícil isso? As notícias que chegam através da mídia dos que se dizem crentes são terríveis. O sobrenome gospel tem respaldado tanta loucura e tanta heresia que assombra. Olha, e assim, aqueles que se dizem crentes vão amargando derrota após derrota, pois o adversário tem alcançado vantagem contra eles. Olha, queridos, queridas, é impressionante como esse liberalismo que a gente tem visto nos nossos dias tem aberto passagem para concessões e transigências as mais absurdas que vocês possam imaginar. Outro dia eu vi num desses noticiários de coisas do mundo cristão, filmes pornôs feitos para crentes, chamados de gospel. Não, é sério demais. Eu vi a notícia de uma dançarina americana. Essa moça era uma dançarina daquele, como é que chama, pole dance, não sei como é que chama aquele troço. É um
mastro, onde as mulheres ficam dançando ao redor daquele, uma dança extremamente provocante, e essa moça se converte e passou a dançar, a ser dançarina gospel, dançando naquele mesmo canto. Não, é impressionante, vocês não têm ideia das coisas que chegam, das notícias que chegam no mundo cristão à nossa volta. Então, minhas amadas, olha, há uma necessidade contínua de autoexame. Não é examinar quem está lá fora, é nos examinar. E a grande pergunta de hoje é: onde estou atado? Onde estou atado no feixe? Perdão. Será que eu estou atado no feixe daqueles que vivem com o Senhor ou no outro feixe? Porque quando Abigail, ela encontra-se com Davi, ela usa palavras de uma revelação tremenda. Ela, possivelmente, ela ouvia a fama de Davi, sabia que Davi lutava as lutas de Deus. Mas aquela mulher, frente a frente com ele, ela usa essas palavras tão inspiradas pelo Senhor: se alguém se levantar para te perseguir, para buscar a tua vida, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, ele a arrojará para longe, como se atirasse da cavidade de uma funda. Onde estamos atados? Quando o mundo espiritual olha para nós, onde é que o mundo espiritual nos enxerga? Onde é que aqueles que estão à nossa volta, qual a percepção daqueles que estão à nossa volta de nós? Tem um texto muito especial que fala de um profeta de Deus que vinha a determinado lugar e de repente uma senhora diz ao seu marido: olha, vamos fazer lá atrás um quarto para esse profeta, porque esse que passa por nós é santo homem de Deus. Cada vez fica mais difícil de nós testificarmos com relação a determinadas pessoas que estão à nossa volta. Será que nós podemos, ao passar, aqueles que estão à nossa volta podem dizer: ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo homem de Deus? Que nós possamos hoje parar, sair daqui incomodados, pedindo ao Senhor que Ele traga a revelação para nós. Será que as nossas transigências e as nossas concessões têm feito com que o adversário alcance cada vez mais vantagem sobre nós? Nunca se viu tanta derrota no meio do povo de Deus. Por que tanta derrota? Porque há muitas concessões, porque há muitas transigências. Então, que em nome de Jesus nós hoje possamos analisar esse texto e nos perguntar: onde estou atado? No feixe dos que vivem com o Senhor ou no outro feixe qualquer? O texto lido traz duas revelações importantes àquele que é verdadeiramente de Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Em primeiro lugar, sua vida está atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Isso se aplica a quem? Aquele que é verdadeiramente de Deus. E eu não estou falando de exterioridade, eu não estou falando de capoeira pentecostal, eu não estou falando de coisas exteriores que você diz assim: não, aquilo ali é muito religioso. Não estou falando disso, eu estou falando de interioridade. Eu estou falando daquelas coisas tão interiores que você nunca mais você quer a prática das velhas coisas, você quer andar pelos velhos caminhos, porque aquele que está em você constrange você de dia e de noite a você servir e agradar ao Senhor com interesse de coração. Que nós possamos dizer: Senhor, começa em mim, que a grande transformação da minha casa, da minha igreja, começa em mim. A gente tem um dedo rápido no gatilho para apontar os erros dos outros.
E nós temos chamado a atenção continuamente neste lugar para a necessidade de um autoexame. Cada um de nós examine-se a si mesmo, que nós possamos pedir ao Senhor que esteja nos examinando, sondando o nosso coração, vasculhando lá dentro tudo aquilo que não pertence ao Senhor e fazendo as transformações necessárias para que na vida do Senhor nós sejamos encontrados no feixe daqueles que vivem com o Senhor. Amém? Amém. Então essa é a primeira coisa, a primeira revelação importante no texto em relação àquele que é verdadeiramente de Deus. Sua vida está atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Qual o significado desta expressão? Recorro ao Dr. Shedd. Ele diz o seguinte: ele explica que sua vida será guardada junto com os que são do Senhor. Outra coisa que ele traz: sua vida será inscrita no livro da vida. A vida de Davi estava guardada junto com os que são de Deus. A vida de Davi estava inscrita no livro da vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e isso não significa impecabilidade. Nós sabemos dos erros de Davi, mas Davi tinha uma inclinação para fazer a vontade de Deus. Ele tinha uma inclinação para ouvir a voz do Senhor, para arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Eu queria chamar você para lermos juntos alguns textos da Palavra de Deus. Eu trouxe na versão da NVI, mas que você possa guardar no coração. Alguns textos que ratificam essa ideia, remetem a essa ideia. O primeiro texto está em Josué 24:17, que diz assim: foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. O povo experimentou isso no passado, e o povo experimenta isso nos nossos dias. Aquele que andar em fidelidade, aquele que andar grudado no Senhor, aquele que andar retamente na presença do Senhor, receberá dele aquilo que ele tem prometido para cada um de nós. O segundo texto nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Nós prevalecemos pela força do Senhor. Há muitas demandas aqui, há muitas histórias aqui, cada uma mais difícil do que a outra, mas eu quero dizer a você: você seja achada, que você seja encontrada por Deus no feixe daqueles que andam, que vivem com o Senhor. Porque na hora da sua luta, se você for encontrada, se a sua posição espiritual for essa luta não é sua, é de Deus. Amém? Anda em fidelidade. O Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quando essa palavra perfeito é usada nesse texto, não está falando de perfeição no sentido de impecabilidade, mas no sentido de maturidade. Os crentes precisam amadurecer na fé. O terceiro texto é Salmo 121, versículo 7, que diz assim: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Muitas vezes nós sofremos determinadas ações enquanto humanos, vivendo no mundo caído, mas o seu espírito está preservado por Deus. O seu espírito está escondido em Deus, e lá o maligno não lhe toca. Nós adoecemos fisicamente porque nós estamos no mundo caído, mas espiritualmente nós estamos seguros no esconderijo do Altíssimo. Amém? O outro texto é o Salmo 145, versículo 20, que diz: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Promessa de
Deus. Mas para que nós possamos reivindicar essas promessas, nós precisamos andar na presença de Deus. Nós precisamos estar posicionadas em Deus. São muitos os textos, mas eu trouxe apenas alguns. E queria encerrar esse primeiro bloco com um texto de Judas, versículo 21, a epístola de Judas, que diz o seguinte: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha que revelação! Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Segunda coisa, a segunda revelação que o texto traz, o versículo lido traz em relação àqueles que são verdadeiramente de Deus, é que os seus inimigos serão arrojados por Deus como se fossem atirados da cavidade de uma funda. O Senhor diz: a mim me pertence a vingança, eu sou o Senhor. Ai daqueles que se levantam para demandar a sua vida. Orem por eles, abençoe a vida deles e deixe que o Senhor, Ele tomará a decisão com relação a essas pessoas. O Senhor lida com os nossos inimigos, Ele peleja por nós, Ele é o nosso vingador. Salmo 92, versículo 9 diz o seguinte: mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Quando eu vejo um crente andando em fidelidade, buscando a presença de Deus, se santificando, se consagrando cada vez mais, e inimigos virulentos se levantam para demandar a sua paz, a sua saúde física, o seu sossego, eu fico com pena do inimigo, porque eu sei que a resposta vem, e a resposta vem violenta. Amém? Se aquele inimigo não mudar de atitude, misericórdia da vida dele. O outro texto está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, que também ratifica essa ideia. Diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Ouviram isso? E para terminar, Jeremias capítulo 1, versículo 19 diz: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém. Nós precisamos confiar as nossas demandas, as nossas encrencas, os nossos problemas, as nossas dificuldades ao Senhor em oração. É tão difícil a gente esperar, é tão difícil a gente se aquietar, mas não tem outra saída. Administre essa ansiedade, administre essa inquietação, porque a resposta virá em nome de Jesus. Qual a grande lição desse pequeno versículo? Precisamos ser achados fiéis, atados no feixe dos que vivem com o Senhor. Do contrário, seremos envergonhados pelos nossos adversários, tanto humanos quanto espirituais. Mas se formos achados fiéis, atados no feixe daqueles que vivem com o Senhor arrojará para longe aqueles que se levantam para demandar a nossa paz e a nossa segurança. Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, imprimir essa verdade no seu coração e trazer paz e quietude ao seu espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros.